Olá, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da unidade 1. Essa unidade, Introdução à Economia, a primeira aula tratará de temas e conceitos fundamentais. Importante ressaltar que a economia é uma ciência de inter-relação, essa relação que se dá entre os vários ramos de ciência, e depois nós vamos ver por que isso acontece. Por definição, a economia é a administração da casa. A origem da palavra economia nasce dessa palavrinha grega aqui, da junção de duas palavras, que significa oikos, casa, e nomos, lei. Então, administração da casa. Nós vamos ver que a economia, ela vai exatamente estudar como o indivíduo e a sociedade se relacionam na busca de satisfação de suas necessidades. Eu costumo dizer o seguinte: se Adão e Eva não tivessem saído do paraíso, provavelmente a ciência econômica não teria nascido. Aí nós vamos explicar por quê. Porque o paraíso tinha abundância, não era isso? Não era isso que estava colocado para gente? E a economia nasce exatamente no momento em que começam a faltar os recursos para fazer frente ao atendimento de todas as necessidades humanas. Se a gente imaginasse hoje ser possível a satisfação das necessidades humanas, todas, ainda assim, faltaria alguma. Então, faltariam recursos para atender a essas necessidades. Daí que o conceito de economia está relacionado ao conceito de administrar e a administração relacionada ao conceito de escolher. Ou seja, em algum momento eu preciso fazer uma escolha, eu preciso administrar o pouco recurso que eu tenho para que eu então satisfaça necessidades. E a economia cuida exatamente disso, seja na ambiência de sua família, seja na ambiência da sociedade como um todo. Então, aí está colocado o conceito de economia e nós vamos ver agora por que a escassez se coloca, como esse eixo central aí da definição de economia. Por que nós temos problemas? E esses problemas são esses que estão aqui. O que a gente vai produzir? O quanto produzir? Como produzir? E para quem produzir? Essa é uma situação que está instalada para qualquer sociedade, independente dela ser uma sociedade capitalista, dela ter um regime fechado, como dentro dos regimes, que a gente observa em Cuba, na própria China, enfim, não importa. A discussão que se faz é o que eu vou produzir, como, quanto produzir e para quem produzir. Esses problemas econômicos, eles nos colocam diante de situações que são exatamente as situações de escolha. O indivíduo precisa escolher. Então, pega um exemplo simples. Você é um estudante, você precisa terminar o estudo da sua prova ou do seu TCC, se você, enfim, lá na frente, no futuro, terminando o seu curso. Mas você tem uma balada para ir, um rock para ir, enfim, o que você vai fazer? Repare você que para fazer a escolha de estudar, provavelmente você não vai poder ir para o rock. Não é isso que vai acontecer? E o tempo todo a gente faz essas escolhas em sociedade. Se eu quero produzir canhões, eu não vou produzir armas. Se eu quero produzir alimentos, eu vou ter que abrir mão de qualquer outra situação, enfim. Se eu não tenho recursos naturais, como é o caso de determinados países, vão precisar de quê? De comprar de outros países. Então, são escolhas relacionadas à importação, relacionadas a situações, enfim. Então, a essas escolhas, nós chamamos de trade-offs. Ou seja, na verdade, são essas escolhas que estão colocadas o tempo todo para o indivíduo que determinam que existe um custo de escolha. Esse custo é exatamente chamado custo de oportunidade. Por quê? É a oportunidade que se instala para uma determinada situação e que não está colocada para outra. E isso acaba gerando o que a gente chama de conflito, e esse conflito são os trade-offs. Um conflito muito comum
que existe na sociedade capitalista, e nós vamos explorar um pouquinho, é entre eficiência e equidade. O que é melhor? Eu produzir maximizando todos os meus lucros ou produzir distribuindo a riqueza? Sem medo de errar, até pelas notícias que estão aí no jornal recente, e essas notícias tendem, né, a virar história, a tragédia de Mariana se coloca nisso aí. Porque, na verdade, houve uma escolha, né? Eu tinha uma perspectiva da quebra da barragem, iminente, ali, colocada, mas isso representaria gastar mais recursos. Então, fizemos, né? Foi feito um conserto que ficou no meio do caminho e, infelizmente, acarretando todos os efeitos aí que se experimentou. Claro está que essa situação ela não é de sã consciência ou de escolha consciente. Na verdade, pautado pela questão do lucro, pautado pela questão de que se deve ou não, naquele momento, gastar aquele recurso. São essas decisões que são tomadas ao longo, né, e dentro de toda a sociedade. Esse é o grande fundamento. Aí você pergunta assim, por que eu sou obrigado a fazer essas escolhas? Qual é o sentido delas? Exatamente porque não existem recursos suficientes para que se faça, né, tudo o quanto é necessário, porque vai faltar recursos. Aí a gente poderia pegar alguns teóricos, depois nós vamos ver isso, vocês acompanharão no guia didático, que alguns teóricos que dizem, né, a população cresce em progressão geométrica, enquanto a quantidade de alimentos em progressão aritmética. Claro que isso vai trazer uma diferença. Então essa conta que nunca fecha traz a economia, né, como para explicar e como que para discutir, trazer soluções para essas questões que estão aí colocadas, ok? Bom, ainda dentro desses conceitos, vocês verão no guia didático que a gente traz alguns temas que são importantes de que vocês conheçam e que são relacionados ao estudo da economia, porque ao longo do curso esses temas vão aparecer naturalmente. Então a gente vai falar de agente econômico, de atividade econômica, né? Bens livres, bens econômicos, fatores de produção. Vou pegar um aqui só para a gente assim, fazer uma diferença básica. Por exemplo, o ar que você respira é um bem livre ou um bem econômico? Aí você diz assim, bom, eu não pago por ele. Já é uma primeira situação. Mas o problema ele é livre porque ele está em abundância. Por isso que eu volto ao paraíso, né? Brincadeira. Quando eu disse que Adão e Eva, se não tivessem saído de lá, a gente não teria ciência econômica, porque a abundância estava lá colocada. Então, não teria necessidade da gente se preocupar, né, com aqueles que são chamados bens econômicos, que são exatamente aqueles que têm um valor. Têm valor porque são escassos, tá certo? Bom, um outro conceito importante da gente perceber, e esse vale a pena a gente discorrer um pouquinho sobre ele, é como funciona essa economia. Vocês lembram que há pouco tempo agora eu falei que independente do sistema econômico a gente tem respostas a dar aos problemas econômicos, do que produzir, como produzir, quanto produzir, onde produzir. E se a gente para pensar, essas transações elas estão acontecendo o tempo todo dentro da economia. Daí é que se a gente fosse resumir esse funcionamento da economia, nós encontraríamos dois agentes econômicos principais. De um lado, família, do outro lado, empresas. E o que famílias e empresas estão fazendo dentro da economia? Estão buscando satisfação de suas necessidades. Na lógica das famílias, elas vão comprar bens e serviços. E do outro lado, as empresas farão o quê? Vão ofertar bens e serviços. Gera aí o quê? Um mercado. Porque se um está vendendo, um está vendendo, o outro está comprando, você tem uma transação aí de mercado, né?
Mas a gente tem um outro mercado, que é o mercado de que famílias ofertam fatores de produção. Famílias ofertam seus trabalhos, recebem salários por isso. Famílias ofertam seus espaços físicos, recebem aluguéis. Famílias investem em negócios, em empresas, recebem lucros, dividendos. Então, famílias ofertam fatores de produção. E, de outro lado, as empresas compram esses fatores de produção. Aqui está demonstrado o fluxo real da economia. Ou seja, eu vou ao mercado satisfazer as minhas necessidades e vou, numa hora, vender fator de produção, como família, ou vou comprar bens e serviços. Por outro lado, se sou empresa, estou comprando fator de produção ou vendendo bens e serviços. Essa é a transação que a gente observa que acontece no interior de qualquer sociedade. Claro está que se a gente está falando de uma sociedade capitalista, essa relação ela é o tempo todo resolvida pelo próprio mercado. Porque aqui vai existir um mecanismo de regulação desse mercado, que é exatamente o preço. E a sociedade capitalista vai, ela própria, gerar os seus mecanismos para quê? Para que então regule esse preço, identifique qual é esse preço de mercado, que deve ser praticado tanto para compra e venda de fatores de produção, quanto deve ser praticado na compra e venda de bens e serviços. Se a gente estiver numa sociedade fechada, né, socialista, essa definição é dada pelo Estado. Então, o Estado responde aquelas perguntas, responderá aquelas perguntas do que planejar, do que produzir, quanto produzir, como produzir, onde produzir. Basicamente, esse é o funcionamento, né, de uma estrutura de mercado. Agora, repare, eu botei aqui ainda um outro conceito, fluxo monetário, né? O que a gente observa? Que junto com esse fluxo real, existe um fluxo monetário. Por quê? Porque quando eu demando bens e serviços, o que acontece? Eu pago por eles, né? Eu pago um valor e circula ali moeda. Mas quando eu vendo o fator de produção, como por exemplo o trabalho, eu recebo salário, também é sob forma de moeda. Então dizemos que para todo fluxo real existente na economia, vai existir um fluxo monetário. Porque nós não estamos falando de doação, nós estamos falando de transações dentro de mercado. Então é sempre bom a gente lembrar, né, que fluxo real e fluxo monetário caminham juntos dentro do sistema econômico.